Qual o poder do tom de voz durante uma venda? Qual é a importância do tom de voz quando você está conversando com o cliente? Você precisa se adequar ao tom de voz do cliente? Né? Ela até brincou, pô, a minha cliente às vezes ela faz uma voz muito infantilizada. Será que eu também tenho que fazer para eu poder vender? O que vocês diriam? Né? O que o Daniel Mestre diz sobre tom de voz? Vamos lá, cara. Putz, eu gosto desse assunto, né? Tá seguindo aí um pouquinho de coisa de PNL e tal. O tom de voz, vão ter várias coisas que vão interferir, né? Quando ela diz, poxa, a minha cliente do outro lado, ela faz, né, aquela vozinha de criança, não sei o que e tal. Preciso fazer? Se você fizer, né, não é natural seu, e a pessoa entender que, né, já te conhece, parece que você está imitando, tirando um sarro ali, ela pode ficar desconfortável, né? Quando a gente fala de rapport, a gente fala que você pode mesmo espelhar um pouquinho o tom de voz da outra pessoa e tal, mas quando a outra pessoa tem um tom de voz muito discrepante, né, é natural que ela saiba que as pessoas não vão conversar com ela no tom de voz dela. Então, se você descer muito ou subir muito o tom de voz para falar com essas pessoas, a chance das pessoas sentirem que está rolando ali alguma coisa de micagem junto é grande, né? Você não precisa ficar muito distante, você pode nivelar um pouco ali, né? Se a pessoa fala mais devagar, você fala mais devagar. Se a pessoa tem uma voz um pouquinho mais aguda, você pode falar um pouquinho mais agudo e tal, né? Mas nunca nos extremões, né? Nos extremões ali, de fazer uma voz muito grave quando você está conversando com alguém com voz grave, né? Ou se falar muito fininho com a pessoa que tem a voz fina e tal, porque isso daí vai ficar esquisito, né? Não é natural, agora, né, cara? Não é natural, né? Eu acho normal a pessoa entender que ela tem uma voz diferente da média ali, né? Agora, a questão de tonalidade, né? Quando a gente para estudar as tonalidades, tem várias tonalidades ali que a gente pode usar de forma estratégica, né? Para gerar determinada forma de receber a mensagem do outro lado, né? Então, tem algumas técnicas, inclusive a gente tem uma aula na formação que fala sobre isso, é uma aula super divertida, a gente põe todos os vendedores ali para treinar as tonalidades um com o outro, né? E, por exemplo, né, tem uma dessas tonalidades ali, tem uma lista de 10 tonalidades que a gente passa, né, dando um exemplo, né, a tonalidade de segredo e de mistério, né, que é o que, na verdade, né, você abaixar um pouquinho o volume em determinado ponto do seu pitch de vendas ali, ou de alguma hora específica que você precisa passar uma mensagem, e a pessoa do outro lado vai entender que essa informação, por você ter usado esse tom de voz, é uma coisa muito especial e é uma condição que você está fazendo apenas para aquela pessoa, né? Então, como que funciona? Né, você está conversando com a pessoa, você está fazendo o seu pitch normal, tom de voz super, né, natural, e aí, em determinado momento, você vai passar o preço, ou você vai passar a condição de pagamento ou desconto, e você diminui um pouquinho o volume. Você fala, ó, Leandrão, vou fazer para você aqui, cara, vou fazer em 5 vezes para você, ou se você fizer à vista, eu te faço 10% de desconto. Só de eu diminuir o volume para passar essa informação para o Leandro, é muito natural, né? Se você está presencial, você vê a pessoa se debruçando um pouquinho para frente, né? Virando a cabeça um pouquinho de lado, né? Para ouvir aquele negócio que tem uma tonalidade de segredo, né? As pessoas adoram fofoca, quando você vai fofocar alguma coisa para a pessoa, você usa esse tom de voz mais baixo, as pessoas já chegam mais próximo de você e elas entendem que, por ter essa tonalidade envolvido, é uma coisa que o Leandro não pode contar para outra pessoa. É uma coisa que eu estou falando só para o Leandro. Mesmo que não tenha mais ninguém na sala, tá? Por isso que é uma coisa subconsciente. Eu abaixo o volume da minha voz, eu estou falando com o Leandro se debruça para frente para ouvir melhor, né? Esse ato de se debruçar para frente, inclusive, tem essa inclinação de querer saber mais sobre, né? E o Leandro, por ouvir com essa tonalidade, ele entende que esse desconto, ou essa forma de pagamento, ou esse preço é uma condição especial que eu estou fazendo só para ele. A chance dele querer aproveitar é muito grande, né? Então são pequenas coisas que a gente pode fazer com tonalidade,
né, que interfere subconscientemente na forma como a pessoa do outro lado recebe a mensagem. E isso é estratégico, né? Você vai usar isso nas partes do seu pitch, né? É super legal usar essa tonalidade em específico quando a gente está falando de prazo de pagamento, preço, desconto, alguma coisa que a gente está fazendo ali perto de fechamento, né? Para a pessoa entender que é uma questão exclusiva, né? E isso vai cair diferente do que se você passasse o preço na tonalidade normal, né? Que daí é tabela de preço, né? Mesmo que seja tabela de preço, de você usar a tonalidade diferente, isso impacta de uma forma diferente no ouvinte, né? Na pessoa do outro lado. Então, estudar esses tipos de técnica, né? De tonalidade, são ferramentas, né, super legais para quem tem esse negócio de venda presencial ou de venda pelo telefone. Pelo telefone interfere muito mais, né, porque grande parte ali da interpretação da mensagem, né, é de postura corporal. Né, quando a postura corporal ela não existe, né, a gente vai só para a mensagem, que é palavra e tonalidade, né, a tonalidade diz mais do que a palavra, né? 9% ali da mensagem é a questão da escolha de vocabulário ali, né? As palavras que a gente usa, e 21% é questão de tonalidade. Os outros 70% são, né, postura corporal e tudo mais, né? Linguagem não verbal. Então, é muito interessante a gente estudar isso. Por isso que as pessoas, né, a gente costuma falar, não se preocupe tanto com o script, né? Porque o melhor script do universo, né, vai ser 9% da mensagem. Né? O tom de voz vai ser 21% e a postura corporal e as outras coisas não verbais tem mais 70%. Então você pode estar com o melhor script do universo, né? Se você estiver lendo ele com uma tonalidade errada, desanimada e tal, e com uma postura errada, isso nunca vai dar certo. Né? E de repente com um script ruim, né, se você tiver com uma tonalidade animada, se você tiver com uma voz confiante, se estiver usando as técnicas certas de variação de tonalidade, né, e com uma linguagem não verbal adequada, a chance de você vender aumenta exponencialmente. Exatamente. E vale reforçar, Fabi, que você já faz esse movimento de tonalidade quando você está conversando com o seu cliente. Né? Que nem o Dani falou, é um movimento subconsciente, instintivo. Então, durante uma conversa, isso já rola entre você e seu cliente, você e sua cliente. Qual que é a sacada? A sacada é você se perceber. É você entender qual é o momento em que você muda o seu tom de voz e qual é a estratégia que você vai usar nessa mudança para você atingir um objetivo que você quer. Se o que você quer é colocar luz em cima de algo que é exclusivo para ele e dá uma importância muito grande, você usa essa técnica que o Dani disse, de falar mais baixo, mais próximo da pessoa. Uma das coisas que você pode fazer para você treinar tonalidade é quando você for almoçar em família. Ou quando você for sair com amigos para você almoçar, jantar, que as pessoas estão mais à vontade, né? Elas não estão escondendo ali, não existe um papel a ser interpretado. Né? Você está com a sua avó, você está com o seu pai, com a sua mãe, você já conhece essa pessoa desde quando você nasceu, praticamente. Então você vai ser você. Então quando eu estou almoçando na casa da minha avó, né, eu consigo perceber as diferenças de tonalidade, de expressão corporal, que o Dani disse, durante o almoço, durante o churrasco. E aí eu começo a treinar essa mudança de tonalidade durante a minha fala. Eu vou ficando mais à vontade. Por quê? Porque se você deixar para fazer na frente do cliente, você vai se sentir um pouco insegura de usar essa técnica. E ela é muito poderosa. O Dani, aliás, uma das melhores aulas que eu já assisti do Daniel é justamente a aula de tonalidade, que ela é fantástica, tem um exercício no final e mostra muito o que você pode ter como resultado em cima da tonalidade. Então, como o Leandro falou, né, a gente não usa aquela tonalidade, a mesma tonalidade o tempo inteiro, né? Todo mundo já teve aula com um professor que usava a mesma tonalidade a aula inteira e todo mundo dormia na aula, né? Ninguém aguenta, a gente modula naturalmente. É como o Leandro falou, quando você entende isso como ferramenta estratégica e usa no lugar certinho,
Você percebe o efeito que isso faz no outro lado, né? Então você fala, vou usar determinada tonalidade aqui, você usa e você percebe a pessoa reagindo da forma como você gostaria, né? Então isso é uso estratégico de ferramenta, né? Tonalidade como ferramenta, tá? É diferente, né? Uma coisa é rapport, a outra coisa é a tonalidade como ferramenta estratégica. As duas são super importantes, né? A gente falou um pouquinho sobre a tonalidade no rapport no início, mas existe muita coisa legal, né, para ser estudado de tonalidade, tá? Começa com essa técnica do segredo, né? Mantenha e principalmente, né? Na hora que você estiver fazendo apresentações, tonalidade de confiança e de certeza do que você está falando. Né? Se você dá aquela titubeada ali, aquela tonalidade de insegurança, sabe? Mas eu acho que serve para esse seu problema, viu, Leandro? Acho que serve. Né? Essa tonalidade, né, com muita vibração, né, completamente insegura, ela é transmitida automaticamente para o ouvinte, ele também fica inseguro. Né? Então, é importante a gente, né, observar ali, né, se a nossa mensagem está sendo transmitida adequadamente pela tonalidade que a gente usa. Né? Quem está inseguro para falar, né, principalmente na hora de passar preço, né? Você faz a apresentação, tudo certinho, o cara fala, mas quanto que é o preço? É 20 mil reais. Né? Totalmente inseguro, totalmente medroso. O cara nunca vai botar fé que vale isso, né? Daí você reclama que você recebe muita objeção de preço, né? Então você treina passar preço, né? Quanto custa? 20 mil reais. Né? Você passa com segurança, vale isso. Né? A chance do cara querer montar em cima de você pedindo desconto diminui drasticamente, né? Então presta atenção um pouquinho nas tonalidades que você está usando, né? Quais estão dando certo e quais estão saindo pela culatra ali. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!